não devemos apagar uma vela soprando. Isso porque, segundo os sábios de Israel, essa atitude aparentemente inofensiva pode trazer danos à nossa espiritualidade, inclusive ao nosso corpo físico. Nesse vídeo você vai entender o porquê, vai entender também o contexto dentro das escrituras sagradas, inclusive dentro do idioma hebraico, a qual as escrituras foram escritas, e você também vai entender por que, uma determinada vez, Yeshua sopra sobre os seus discípulos para que eles viessem a receber o Espírito do Senhor ou o Espírito Santo. Se você quer saber mais, fique conosco até o final desse vídeo. Seja bem-vindo ao canal Sabedoria de Israel. Antes de mais nada, nós vamos nos contextualizar em um versículo dentro das Escrituras Sagradas, que se encontra em Provérbios, capítulo de número 20, versículo de número 27, que diz que a vida do homem é como a chama do Senhor. Isso porque, dentro da sabedoria judaica, a vida de um homem ela é simbolizada através de uma vela acesa, onde a sua alma aponta diretamente para a chama dessa vela, que independente do movimento que fazemos com a vela, a chama sempre aponta para cima, para os céus, de onde a alma veio e aonde essa alma anseia e anela um dia retornar para o seu Criador. Já o pavio e a cera dessa vela vai se deteriorando devido ao impacto do tempo, representando o nosso corpo que vai se deteriorando justamente com os anos de vida. Logo, quando nós sopramos sobre uma vela, nós estamos apagando, usando o nosso fôlego, algo que representa a nossa vida. E, inclusive, dentro das Escrituras Sagradas, na língua hebraica, o termo rua, que é o termo para espírito, é o mesmo termo para sopro. Agora você vai entender por que a Bíblia diz no livro de Bereshit, ou livro do Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 7, que o eterno Criador, quando foi formar o homem, ele pega o pó da terra, ele forma um boneco de argila e ele sopra o seu rua, o seu espírito, já que espírito é o mesmo termo para sopro, nas narinas desse boneco de argila, e no momento que ele recebe o seu sopro, o seu fôlego de vida, ou seja, uma partícula do seu espírito sagrado, esse boneco toma vida e se torna o primeiro homem a quem conhecemos como Adão. Logo, o nosso sopro é algo sagrado que representa o nosso espírito e não deve ser usado por uma circunstância que não seja algo que nos edifica. Por isso, as nossas palavras possuem tanto poder, porque quando pronunciamos algo, estamos expelindo o nosso fôlego, o nosso sopro. É uma parte da nossa vida que está sendo empregada em favor de algo. A Bíblia nos diz no livro de Provérbios que nas palavras do homem consiste a vida ou a morte. Isso porque as nossas palavras têm um grande poder, justamente por elas conterem uma partícula desse sopro quando nós pronunciamos as palavras. Aí você vai entender por que Yeshua, certa vez, chega para os seus discípulos e sopra sobre eles, dizendo: recebei o Espírito do Senhor, ou o Espírito Santo, que na língua hebraica se escreve Rua HaKodesh, o Espírito de Santidade, ou o Espírito do Senhor. Porque o seu sopro continha uma partícula do seu espírito, ou seja, ao soprar sobre eles, ele estava liberando sobre a vida dos seus discípulos algo que ele tinha interiorizado dentro de si. O Espírito do Senhor que habitava dentro dele, naquele momento que ele sopra sobre os seus discípulos, estava sendo, de certa forma, repartido sobre eles. Quando nós sopramos uma vela que representa a vida do homem, nós estamos emitindo uma mensagem espiritual, que estamos usando algo sagrado, que é o nosso espírito, algo que foi inserido por Deus dentro de nós desde a criação, para apagar algo que representa a nossa vida. É como se estivéssemos emitindo uma mensagem espiritual que queremos
que a nossa vida fosse encurtada. Por isso, da próxima vez que você for apagar uma vela, use qualquer coisa menos o sopro de vida que habita dentro de você. Se você ainda não curtiu esse vídeo, eu te peço para curtir. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Não esqueça de comentar aqui embaixo o que você achou sobre o assunto e compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo.